Salve galera, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu considero bastante interessante, apesar de ser uma ferramenta um pouco mais subjetiva. Mas eu acho que é uma ferramenta que muitas pessoas têm perguntado, então eu acho que é um vídeo bem interessante que fala sobre a ferramenta do tridente. O tridente de Pitchfork, uma ferramenta extremamente interessante criada por um trader chamado Alan Andrews. O Alan Andrews talvez tenha sido um dos primeiros traders de análise técnica que ficou milionário comprovadamente através de várias notas de corretagem que ele apresentou, usando este modelo operacional, usando esta ferramenta que ele criou, que ele inventou. Por isso eu vou tentar passar para vocês a forma correta de dominar o famoso tridente de Pitchfork. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês é um pouco parte de uma das aulas que eu apresento no antigo Trader Estrategista, mas que eu considero interessante deixar registrado para que todos os amigos percebam e possam utilizar isso eventualmente no seu dia a dia. Como vocês podem ver, eu estou em clima natalino para trazer uma novidade para vocês. Bom, o Natal do Stormer chegou na Liberta Play, mas é claro que quem ganha o presente é você. Isso quer dizer que você pode adquirir os meus melhores cursos com 20% de desconto agora mesmo. E começar 2024 com as ferramentas, estratégias, táticas certas nas mãos para ter mais sucesso no ano que está chegando, 2024. Garanta esse presente de Natal para você. Eu sei que você fez o seu melhor esse ano e merece, sem dúvida alguma. Garanta o seu presente agora. Eu vou colocar aqui na tela imediatamente aqui, então, já um papel qualquer. E eu vou tentar explicar o que é a ferramenta do tridente. Bom, o tridente em si, resumidamente falando, é uma ideia que o Alan Andrews teve de que ele entende que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e amplitude. E dentro desse conceito, então, o Alan Andrews entendeu, pelo conceito da física, que se eu tenho uma puxada nesse sentido, eu terei um retorno nesse sentido, e igual intensidade e amplitude. E isso é que produziria os movimentos de retângulo do mercado. Muito bem. Só que ele percebe que muitas vezes o mercado está desequilibrado, ou seja, existe uma pressão de compra maior. Então, numa tendência de alta, imagina que você é um homem caminhando uma lomba acima e você atira uma bola de ping-pong, uma bola de elástico que pica bastante contra o chão subindo, automaticamente você vai ter um repique que vai muitas vezes até mesmo ultrapassar a amplitude da sua altura que você jogou a bola originalmente. Bom, isto é o que ele entendeu como acontece numa tendência de alta. Numa tendência de baixa, tu está descendo uma lomba, enquanto você desce a lomba, você vem caminhando aqui, o homenzinho vem caminhando, dando seus pulinhos, e ele joga a bola. No que ele joga a bola, o mercado repica, e a bola cai e continua caindo lomba abaixo. Então como é que ele faz para desenhar a ferramenta dele, a ferramenta do tridente? Resumidamente falando, quando está numa tendência de alta, ele pega um fundo como este, ele desenha a metade do movimento de queda como sendo o alvo desse movimento de alta aqui, por decomposição de vetores. Então se ele está numa tendência de baixa e chegou nesse ponto e começou a cair, ele vai desenhar uma linha que pega a metade desse movimento de alta e essa vai ser o alvo dessa queda que vai estar produzindo a queda. A partir desse ponto aqui, ele desenha uma linha paralela a esse topo e uma linha paralela a esse fundo e dele constrói um tridente, que é justamente o tridente de Pitchfork, desenhando para a gente então o alvo, vai ser a linha mediana. Dentro desses conceitos de alvo e de ferramenta, esta linha aqui vai funcionar sempre ou como resistência, que vai produzir uma reversão, ou como aceleração do movimento. O repique e o retoque nessa linha vai funcionar como suporte, várias e várias vezes, e essa linha funciona sempre como suporte e essa sempre como resistência. Então, com isso, a gente já tem o que seria basicamente o ponto de entrada, que é quando toca essa região e faz um movimento de fundo, 1, 2, 3, rompe essa região, o stop fica abaixo desse fundo e o alvo é a linha mediana. Isso dentro de um tridente de alta. Dentro de um tridente de baixa, nosso ponto de venda vai ser quando o mercado tiver feito o repique. Então ele faz o repique, aí ele faz um movimento de máxima, massa mais alta, massa mais baixa, perde essa mínima, a gente vende. Nós vamos estar desenhando o nosso tridente nessa região
e o nosso alvo vai ser a linha mediana do tridente. Eu vou exemplificar e vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu primeiro tirar todos esses estudos e desenhar aqui um tridente para que vocês consigam ver. Então, um tridente que poderia ser desenhado seria pegando, por exemplo, este topo e desenha isso a partir desse fundo. Então a gente faz para desenhar a ferramenta o seguinte: a gente seleciona a ferramenta, clica no início do movimento, no primeiro topo, vai com o botão esquerdo arrastado até o segundo topo, larga o botão esquerdo, arrasta até o fundo desejado e aperta o botão esquerdo de novo. Está desenhada a ferramenta. Então aqui, essa vai ser a primeira. A venda acontece quando perde a mínima deste ponto, o stop acima dessa máxima e o alvo nessa linha mediana, nessa linha mediana, nessa linha mediana, e todo e qualquer sinal de venda que apareça enquanto estiver dentro do tridente, a gente está batendo venda. Tá, eu vou mostrar agora um exemplo de um tridente na ponta da compra, para que vocês consigam então entender que às vezes ele pode ser utilizado sim na ponta da compra também. Vou pegar aqui o próprio índice futuro, vamos colocar o índice futuro dentro de um pivô, tá? Por exemplo, como este pivô que aqui está, cortou, subiu, fez o topo, perdeu essa mínima. Então tá, então tu pega o tridente, desenha este topo com este topo aqui e arrasta para cá e tu tem a tua linha mediana como teu alvo. Então isso é um tridente desenhado na ponta da venda. Agora vamos desenhar um tridente na ponta da compra? Vamos. Um tridente na ponta da compra. Tridente na ponta da compra. Pega esse fundo, com esse fundo, arrasta a partir desse topo e você vai ter o seu alvo na linha mediana. Que não foi encostado aqui, não foi. Depois ele perde essa linha, funciona como resistência e desmonta. A dificuldade que muitas pessoas têm, isso não é algo totalmente, digamos assim, fácil de ser respondido, é como é que eu desenho o tridente. Porque tu pode pegar infinitos pivôs, pode pegar infinitos topos, infinitos fundos, infinitos pontos, especialmente se tu pega, por exemplo, um cenário como este aqui. Stomer, eu podia ter pego, por exemplo, esse fundo com esse fundo desenhado a partir daqui. Não teria dado certo. Eu poderia ter pego esse topo com esse topo e desenhei a partir daqui e esse aqui até deu alvo. Eu poderia pegar, vamos lá, esse topo aqui com esse topo aqui e desenhar isso aqui. Se você percebe, esse tipo de pivô tão curto assim, você vai estar vendendo aqui, com o seu alvo aqui. Tu acha que vale a pena fazer esse trade? Então, o primeiro aspecto, a gente só desenha tridentes amplos. Tridentes em cima de movimentos mais amplos. Não vão pegar o tridente e trabalhar num movimentozinho extremamente estreito. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu gosto de pegar tridentes que tenham feito reversões de tendência mais ampla. O que é uma reversão de tendência mais ampla? Eu já cheguei a conversar com vocês anteriormente, mas para mim, basicamente, uma reversão de tendência mais ampla ela acontece quando o mercado tem, por exemplo, uma média móvel de longo prazo como esta, ele corta a média móvel. Esse corte aqui muda a direção do mercado. E este repique até a média basicamente está te dizendo que nós vamos retomar a queda. Então isso aqui que vocês estão vendo eu chamo de estrutura de início de campanha de venda. A estrutura que inicia uma campanha de venda é a estrutura que, literalmente, corta uma média móvel longa, no caso a média móvel de 50 períodos. Stomer, eu gosto de usar a média móvel de 144. Pode? Pode. Eu gosto de usar de 72. Pode? Pode. Eu gosto de usar de 80. Pode? Pode. Tem diferença? Não, não tem diferença. Desde que o conceito seja um momento em que o mercado corta essa média móvel longa, pica até a média móvel e volta a cair. Eu chamo isso também de virada do bode. Beleza, então vamos lá. Então, uma vez que tem acontecido um movimento como este, você consegue daí sim desenhar os seus pivôs, tendo o primeiro topo, o que estava acima da média móvel que foi cortada, o segundo topo no topo que toca na média móvel e o terceiro, que seria o fundo, o terceiro ponto, o fundo imediatamente anterior ao toque na média móvel. Com isso você consegue ter exatamente as estruturas onde você estaria desenhando o seu tridente, no caso, este tridente que aqui está. Muito bem. Veja que depois, então, primeiro ponto, primeira forma que eu desenho tridentes. Eu pego um corte de média e vou esperar que o mercado tenha tocado aquela média de novo para bater naquela situação. Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente corta a média, aqui a gente corta a média, a gente senta na média,
Então eu poderia desenhar um tridente em cima desse pivô aqui? Sim, poderia. Como é que desenharia ele, Stormer? Bom, eu vou pegar esse fundo aqui com este fundo aqui e eu vou desenhar a partir desse topo aqui. Pera aí, deixa eu desenhar isso aqui direito. Aí. Então aqui vai ser, quando toca essa linha mediana, ou acelera ou reverte, no caso acelerou, suporte, suporte, resistência. E fica funcionando dessa maneira aqui por algum tempo a Braskem. A gente pode operar isso uns 120 minutos? Pode, exatamente igual, mesmo conceito e mesma ideia. Mesmo conceito e mesma ideia. Então a gente pega aqui o corte da média móvel, volta até a média móvel, forma esse topo aqui, ó. Tá vendo esse topo aqui? Concorda comigo que é um topo? Máxima, massa mais alta, massa mais baixa. Então quando perder essa mínima, uma venda. Stop acima dessa máxima. E onde é que estaria o alvo? Pega o teu tridente, desenha aqui deste topo para este topo, para essa linha que está aqui, e pronto. Você tem esta região aqui como a sua zona de alvo. O que o mercado faz? Vem caindo, caindo, bate no teu alvo, liquida teu trade, acabou teu swing trade. Veja, depois de algum tempo o mercado fica respeitando justamente esse tridente por um longo tempo, até que ele consegue sair do tridente desenhado. Então aqui é o tridente de Pitchfork que você vai utilizar na ponta da venda. Vamos desenhar isso aqui na ponta da compra? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente conseguiu cortar acima da média móvel, recuamos para cá. Veja que esse vai ser um tridente estreito e íngreme, porque existe um curtíssimo espaço de tempo entre este topo e este fundo. Este tipo de tridente tão íngreme assim, ele não funciona. É muito difícil que o mercado consiga realmente respeitar um ângulo tão aberto, tão inclinado de alta. Nessa situação, um alemão chamado Schiffman criou uma ferramenta em que ele modifica a construção do tridente, desenhando ela a partir desse ponto. Então ele bota uma retração de Fibonacci daqui até aqui. E ao invés dele ancorar o tridente dele na mínima deste fundo, ele ancora na retração de 50, aqui. E veja que fica um tridente muito mais sustentável, um tridente muito mais lógico e muito mais natural e que é respeitado por mais tempo. Então esse aqui é o tridente modificado por Schiffman. Deixa eu voltar para mostrar um pouquinho mais o exemplo aqui. Vejam, a gente corta aqui a média, volta para a média. Então a gente pode desenhar um tridente pegando este topo e este fundo. Fazer esse tridente, a gente tem essa inclinação aqui. Veja que é uma inclinação bem aguda de fato, mas que até que funcionou de maneira relativamente adequada. Eu poderia também ter olhado um outro cenário. Eu poderia ter pego, por exemplo, este corte de média e esse topo aqui e desenhado um tridente que seria pegando este topo com este topo e esse fundo. E neste caso, minha venda teria rolado exatamente na perda mínima desse candle aqui, que marcou esse topo. O meu stop fica acima dessa massa e meu alvo está aqui, ó, na linha mediana. E também a abertura desse candle aqui. Aqui foi um trade de 5% em um dia, 3 horas. Ao mesmo tempo, a gente consegue fazer a mesma construção de desenho, pegando aqui um outro movimento e que o mercado vem, corta a média, volta a subir e faz esse topo aqui. Então tá, então a gente pode desenhar o nosso tridente pegando esse topo, com esse fundo, e a gente tem a nossa linha mediana sendo cutucada aqui. Beleza desse sistema? O alvo é longo e o stop é curto. Essa é a beleza principal que esse sistema tem. A gente poderia ter pego um outro modelo que pega, por exemplo, todo este movimento de corte até esse repique aqui. Então a gente poderia ter desenhado um tridente muito mais longo que pega esse topo, com este fundo. E daí automaticamente a gente esperaria nosso alvo sendo a linha mediana que não foi cutucado, que veja que não atingiu. Quando o papel consegue fechar 2 candles acima dessa linha de retorno do tridente, eu considero o sistema falho, eu vou ter que redesenhar o sistema. Deixa eu mostrar um outro aspecto aqui no gráfico diário, índice FUT. Então no índice futuro a gente pode colocar isso dentro de um gráfico, por exemplo, como um gráfico diário, em que a gente cortou acima, tocou aqui embaixo, e veja, se o cara desenha o tridente dele pegando esse fundo com esse fundo aqui, e esse topo aqui, fica inclinado de novo, ponto. E ele levou o stop aqui, ponto. Sim, mas numa inclinação dessas, o mais sensato é utilizar aquela modificação do Schiffman que eu mencionei para você anteriormente, e você teria que ancorar o seu tridente a partir dessa retração de 50 aqui, ó. E daí você teria uma possível compra aqui, em que você estaria comprando nesse ponto, com o alvo aqui, atingido o alvo. Quando o mercado toca aqui de novo e faz um novo fundo, um trapzinho em cima desse fundo prévio, o cara pode fazer o quê? Ele modifica o Schiffman dele. Modifica isso aqui para cá, ó. Pega esse novo fundo. Pronto.
E pegando esse novo fundo, ele passa a ter a entrada, alvo, tocou, suporte, fica sentindo essa região toda aqui como desenho. Aqui eu acho até que o mais clássico aqui funciona melhor. É que o clássico aqui não estava tão inclinado nesse ponto. A entrada aqui, alvo aqui, stop aqui e o trade evoluiu bem. Bom, isso pode ser feito então para um gráfico diário, isso é especialmente útil para um gráfico semanal. Especialmente útil para um gráfico semanal. Então notem que aqui, índice futuro, o cara está olhando o corte da média móvel, o repique até a média móvel, a formação de um topo. Ele vai vender o futuro aqui, o stop dele fica nesse ponto, e o alvo da operação dele como trader, ele pega essa amplitude aqui para baixo, desenha para baixo, o alvo está na linha mediana, nós estamos falando aqui de um alvo de quase 12 mil pontos de distância. Uou! Look at him! E nesse momento atual, a gente estaria fazendo qual tridente? Pega este fundo, com este topo. A gente está tocando agora uma linha de resistência. Quando a gente toca nessa linha mediana, ou isso aqui funciona como resistência e o mercado reverte, ou funciona como um sistema de aceleração e o mercado dá uma pancada para cima. Então nós estamos nos aproximando de uma zona bem importante para o futuro como um todo. Então a gente pode trabalhar isso no semanal, a gente pode trabalhar isso entre 2 toques na mesma média. Então, por exemplo, vejam que aqui teve um toque e aqui tem um outro toque. Então eu posso desenhar um tridente tocando na mesma direção as 2 médias a partir desse topo. Isso também funciona legal. Vou desenhar isso aqui certinho. E é bem interessante. Assim como eu posso pegar 2 toques para baixo. Tocou a primeira média aqui, toca a segunda média aqui de novo, faz esse topo, quando perde essa mínima, bato na venda, stop acima dessa máxima, e eu vou desenhar a partir desse topo para esse topo, a partir desse fundo, e está aqui construído. Quais são as vantagens desse sistema? Como mencionei, o stop é curto e o alvo é longo. Primeira vantagem. Qual a desvantagem desse sistema? Ele é subjetivo. Ele é subjetivo, tu tem que saber exatamente onde é que tu vai ancorar os teus pontos que vão estar montando a estrutura de alta, a estrutura de 2 fundos ascendentes ou de 2 topos descendentes, para que você consiga desenhar de uma forma adequada o seu padrão. Então o cara pode pegar esse topo com esse topo e desenhar aqui. Mas isso aqui não está tocando 2 médias, então eu evito fazer isso. Eu procuro realmente fazer de uma forma um pouco mais objetiva, evitando, por exemplo, esse tipo de situação. Agora aqui, como eu tenho 2 toques na mesma média, eu consigo fazer esse tridente aqui. Esse é um tridente que eu faria. Aqui, por exemplo, 2 toques na mesma média. Esses 2 toques na mesma média, eles ficam bem claros para mim, com o ponto adequado de estar desenhando o meu tridente pitchfork para buscar realmente a linha mediana que encontra-se aqui. Então, essa forma de trabalhar, que é o tridente pitchfork, tocando 2 vezes a mesma média na mesma direção, é um ponto bastante legal de ser trabalhado. E sim, outra coisa que pode ajudar também para ficar mais eficiente é você mensurar a distância que tem deste topo para este topo que tocou a média pela primeira vez. Se ela for exatamente a mesma distância do próximo topo que toca a média, isso fica mais forte. Para isso, tu utiliza uma linha gêmea, que é essa linha aqui, pega essa distância daqui até aqui, plota para frente, e tu encontra que é exatamente a mesma distância. Então, este topo toca na mesma distância de tempo do que esse topo, grande chance que a gente venha reproduzir esse movimento e ele tenha sido uma estrutura de início de uma campanha de venda. Deixa eu colocar aqui só mais uma coisa para vocês verem. Por exemplo, a gente tem este toque aqui com este toque aqui. Muito bem. Nós vamos pegar a nossa estrutura de pivô, desenhar aqui, nosso tridente, melhor dizendo, desenha para cá, e esse é o nosso tridente desenhado. Vejam que aqui eu não consigo comprar neste ponto para colocar um alvo na linha mediana. Não faz sentido algum nessa situação. Se eu comprar aqui, o meu stop aqui, que é o stop longo para caramba, o meu alvo teria que ser talvez aqui ou em algum outro momento. Mas o que me interessa aqui de fato é mais pegar essa linha que eu pego a distância desse fundo para esse fundo e projeto para frente e eu encontro o próximo fundo de mercado que está aqui. E aqui eu vou poder comprar nessa região, com o meu stop nesse fundo, e automaticamente eu vou poder desenhar um novo tridente, que vai ser um tridente que vai pegar este ponto aqui, com este fundo aqui, com este topo aqui, eu vou comprar nesse ponto para vender essa região que aqui está. E depois vejo que a gente segue tocando mais uma vez na zona de resistência, mais uma vez na zona de resistência. Eu vejo que aqui é uma forma bastante eficiente de nós colocarmos nossas ferramentas, nossos trabalhos, nossas posições. Vejo que aqui eu vou colocar Brasil Foods, por exemplo, só para vocês darem uma olhada e entenderem um pouco isso. Isso funciona para qualquer ativo, para qualquer papel, para qualquer ferramenta que vocês queiram, tá? Vocês não precisam ficar pesquisando muito isso. Qualquer ferramenta funciona exatamente igual. Vou botar aqui num gráfico diário. Só mostrar o gráfico diário para vocês.
Nesse momento, a Antique Brasil Foods encontra-se dentro de um canal de alta, dentro do tridente de alta, tocou a linha de suporte e faz um trap. Esse trap acabou de ser rompido para cima, agora, nesse momento, quando a gente conversa, gerando sinal de entrada aqui para um trader. O stop dele abaixo desse fundo e o alvo dele, enquanto no tridente, o topo anterior lá em cima. Então isso aqui é bastante interessante. Esse tridente foi montado em cima do início de uma campanha de compra, que foi basicamente isto, isto e isto. Lindo movimento, bacana, legal e interessante. Então, só revisando aqui como que a gente desenha os tridentes, em cima de 2 toques na mesa média móvel. Esse é o meu ponto para mim. Como é que a gente desenha pontos de inflexão no tempo? 2 toques na mesa média móvel marcam o possível fundo ou o possível topo. Então isso aqui é ponto que eu tenho que estar olhando com atenção à movimentação de mercado. Aí com isso eu consigo desenhar as ferramentas de uma maneira bastante interessante. Eu posso pegar uma distância de linhas gêmeas, que é essa ferramenta que está aqui, mensuro esse toque na média móvel, depois desse toque na média móvel, eu encontro a proximidade de um fundo aqui mais adiante, tá? Então, o tridente e os ciclos já ficaram completamente dissecados aqui na nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar um like e, ao mesmo tempo, deixar na área de comentários alguma dúvida. O pessoal da área membros vai poder esclarecer mais algumas dúvidas comigo sobre como colocar tridentes. Espero vocês lá para a gente trocar uma ideia sobre tridente, porque é uma ferramenta muito útil dentro das nossas campanhas de trading. Grande abraço, pessoal. Se cuidem, tudo de bom e até mais.